Agora é o seguinte, falei para vocês durante todo o programa que a gente ia falar de um assunto que é sempre importante. Falar de colesterol sempre gera muita dúvida. E hoje a gente vai relacionar com a questão dos hábitos, da alimentação. Vamos falar de genética, vamos falar como é que a gente diminui todo esse impacto. Mais uma vez com a gente, Natália Colombo, nossa nutricionista, doutora também em nutrição. Enfim, bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Prazer em recebê-la. Porque falar do colesterol, como a gente disse no início ali na abertura do programa, por mais que a gente tenha informações, que a gente cite, fala sempre e que a gente tenha recomendações, sempre tem uma pulguinha ali atrás da orelha falando, sem dúvida. Não, pera, será que eu tô fazendo certo mesmo? Aonde que tá pegando? Sem dúvida. Né, Nath? E além disso, é uma coisa muito recorrente, né? Então, cada vez mais, né? Por mais que a gente tenha muita informação, a gente vê que isso acaba sendo cada vez mais comum. A gente vê que as pessoas, elas lutam contra esse problema e existem muitos fatores que podem impactar, né, Carol? Então, assim, além da alimentação, existe realmente a questão genética, existe a questão hormonal, no caso da mulher, que também é um ponto importante a ser considerado. Também, né? Fator de exercício físico, enfim, uma série de questões. Modificar. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, então, antes da gente comentar aqui todas as dicas da nossa querida nutricionista Natália Colombo, a gente foi ouvir também as palavras da endocrinologista, a doutora Maria Clara Martins, dando uma breve explicação e já a gente volta. Dá uma olhada. Olá, eu sou a doutora Maria Clara Martins, eu sou médica especialista em nutrologia, endocrinologia e metabolismo. O nosso assunto hoje é colesterol. O que é colesterol? E por que ele é bom e por que ele é ruim? Colesterol é uma molécula de gordura presente no nosso corpo. 70% do colesterol que a gente mede no exame de sangue é produzido pelo fígado, endogenamente, ou seja, o nosso próprio corpo produz colesterol. E 30% do colesterol que circula no nosso sangue é obtido através da alimentação. Alguns alimentos fazem você produzir mais colesterol. Quando a gente fala de colesterol, a gente está falando de um grupo de gorduras. O colesterol ele é subdividido em dois grupos principais. O LDL, que é a proteína de baixa densidade, que também chamamos de colesterol ruim, e o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ou seja, o que a gente chama de colesterol bom. O que acontece é que esse colesterol ruim, em baixas doses, responsável por muitas funções importantes do nosso corpo, ele é usado na fabricação da bainha de mielina, que é a estrutura que protege os nossos neurônios. Colesterol é um dos precursores de hormônios. Sem colesterol ou com colesterol extremamente baixo, não há produção hormonal, por exemplo. Porém, o aumento excessivo desse colesterol ruim, dessa proteína de baixa densidade, aumenta o risco de alguns problemas de saúde graves. Isso por quê? Porque esse colesterol ele passa a ser um colesterol oxidado, ou seja, um colesterol meio estragado, que não vai poder ser usado nas funções nobres para as quais o colesterol é necessário. E passa a ter as suas funções, a sua morfologia alterada. E isso passa a ser um colesterol ruim para a nossa saúde. Por quê? Ele pode se aglomerar nas suas artérias coronárias e fazer a tal placa de gordura, que vai aumentar a chance de ter infarto, pode aumentar as suas chances de ter AVC, trombose, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, aumenta até o risco de diabetes e de alguns cânceres. É importante que você tenha um estilo de vida que ajude a formação do colesterol bom e abaixe a formação de colesterol ruim, ou seja, um estilo de vida menos inflamatório, já que é a inflamação crônica que aumenta o colesterol ruim que causa essa série de problemas no seu organismo. Uau, que explicação incrível, doutora. Muito obrigada. Para vocês encontrarem o trabalho dela, endocrinologista, @doutora abreviado Maria Clara Martins, tudo junto no Instagram, @doutora abreviado Maria Clara Martins. Obrigada pelas palavras. Nath estava aqui elogiando também. Foi né? ótimo, né? Que explicação Sim, bacana, né? muito legal. Bem certinha mesmo para a gente entender de uma forma didática e muito completa. Sim, né? sem dúvida. Agora a gente vai pro valendo aqui, Nath, porque as suas dicas hoje são muito legais. Porque como é que a gente vai, então, equilibrar, baixar esse colesterol de uma forma natural? É possível? Sim, é possível, é possível. Então, assim, existem já alguns estudos que mostram, né, de uma forma geral, os impactos da alimentação, tanto de uma forma positiva, né, obviamente na prevenção e no controle desse colesterol, mas também os estudos que mostram, né, o que vai impactar esse aumento desse colesterol. E uma outra coisa também, que a doutora acabou de dizer, que é sobre a questão da oxidação do colesterol. Então, além de você ter um colesterol muito
às vezes elevado, um problema super importante é quando você tem uma dieta extremamente inflamatória, rica em alimentos processados, porque você aumenta a chance desse colesterol se oxidar. Tá. Então, né, além de você ter um colesterol alto, esse colesterol, quando ele está oxidado, ele tem um impacto muito mais negativo para a saúde, né? E o que a gente vê hoje em dia, né, Carol, é que a alimentação, assim, a população brasileira de uma forma geral, vou falar aqui do Brasil, existem alguns estudos que mostram que só 30 a 40% da população consegue atingir a ingestão de fibras necessária ao dia. E 80% da população acaba consumindo uma quantidade muito maior de alimentos, não só processados, mas alimentos refinados. Então, a baixa de uma alimentação rica em fibras, por exemplo, que é um ponto que a gente vai falar bastante porque tem um impacto fundamental no controle de colesterol, ele é bastante importante, ele está muito abaixo do ideal. Então, para a gente melhorar o HDL, que é o bom colesterol, e diminuir LDL, fibras podem ser interessantes. As fibras, elas vão ser interessantes, aqui no caso das fibras solúveis, principalmente para baixar o LDL, que é o colesterol ruim. Principalmente para isso. E com impacto também positivo em algumas situações nos triglicérides, mas principalmente LDL. Agora, vamos falar um pouquinho então dessas fibras que você trouxe, as fibras solúveis, e entender o que a gente também precisa diminuir na alimentação, né? Porque às vezes você vai incluir as fibras, o que é muito legal. Mas se não diminuir consideravelmente outros alimentos, a gente não consegue ajudar tanto assim, né, Nath? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que a doutora falou, e também só relembrando e complementando agora, é que a alimentação ela é fundamental, mas existe uma produção endógena de colesterol que também precisa ser considerado. E essa produção endógena, ela vem principalmente de uma alimentação, né, que vai estar relacionada aí com excesso de carboidrato, gordura saturada, com esse processo inflamatório que às vezes muita gente a gente é submetido, que por vezes a gente é submetido, entendeu? Então existem muitos fatores. Mas as fibras, elas vão sim impactar de uma forma bastante positiva. E como a gente coloca então para, né, ter os benefícios? Bom, então eu trouxe aqui de uma forma geral, né, até para ilustrar, as fibras insolúveis, né? Então a gente tem dois tipos de fibra na nossa alimentação. A gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Todas elas têm um efeito muito positivo na nossa alimentação de uma forma geral, mas no caso do colesterol em baixar o LDL, principalmente as fibras solúveis. O que são essas fibras solúveis? Elas são aquelas fibras que conseguem se solubilizar na água. Então eu até trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o psyllium e aqui eu tenho a linhaça. Aqui poderia ser uma chia, por exemplo, também. E aí quando a gente mistura na água, ela forma esse gelzinho, tá vendo? Aqui no caso da chia e aqui no caso do psyllium. O psyllium é uma loucura, né? Gente, olha do psyllium, parece já formou um mel, assim, né? Exatamente, aquele solubiliza muito mais rápido, o psyllium, inclusive. E qual que é o efeito? Então, ele consegue atuar no nosso corpo e nesse controle de colesterol de algumas formas bastante interessantes. Então, primeira coisa, esse gel, ele vai se ligar tanto ao carboidrato, mas principalmente à gordura da refeição. E esse gel, que capturando, né, essa gordura, ele acaba eliminando esse excesso de gordura através das fezes. E aí, juntando, né, com a receita que a gente viu agora da Karina, que ela falou sobre a pele do frango e também complementando, o que é interessante? Se você vai fazer uma refeição onde tem um pouco mais de gordura, seria muito bacana você, por exemplo, antes da refeição, imediatamente antes, você colocar uma colher de chá, por exemplo, de psyllium diluído na água e tomar. Legal. Você consegue diminuir bastante a absorção dessa gordura da refeição, o que é super interessante e prático também. Sem dúvida. E é só... come misturar. O que acontece? Se você... É que aqui tá um tempinho já na água, mas se você mistura rapidinho e toma, ele vai formar isso dentro do seu estômago e intestino, então, tipo, ótimo. Isso a gente pode usar, talvez, em receita. Show, maravilhoso. Pra dar uma liga ali no lugar do ovo, sem dúvida, sem dúvida. Gente, olha que ideia, que bacana, fácil. Pode sim. Eu vou colocar já a perguntinha do público e a gente já vai continuar falando aqui das fibras e desse grupo também. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Emily, um beijo, obrigada. Colesterol tem ligação com pedras na vesícula? São condições associadas? Boa pergunta, Emily. Volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo a nutricionista Natália Colombo. A gente está falando de colesterol, de mudanças de hábitos e dicas. Como baixar o colesterol de uma forma natural, simples, prática. A primeira dica dessas fibras já foi fantástica, Nath. A gente deixou uma perguntinha, né? Vamos colocar a perguntinha na tela? Que falava a respeito de pedra na vesícula. O colesterol tem ligação com pedras na vesícula? São condições associadas?
Não necessariamente, né? Porque a gente viu que a maior parte desse colesterol ele vai ser produzido pelo fígado. Porém, o que acontece? Quando você tem uma pedra na vesícula ou quando você tem, por exemplo, quando a pessoa não tem vesícula, ela vai começar a ter todo um comprometimento da absorção e dessa quebra de gordura. Então, isso a longo prazo, e caso esse consumo de gordura não tenha sido ajustado ou diminuído, isso pode sim impactar lá na frente, entendeu? Entendi. Vai ter de uma relação relação indireta. de uma forma indireta. Exatamente. Vamos continuar falando então das suas dicas? Vamos lá, vou falar só mais algumas coisas ainda sobre as fibras solúveis, Tá né? bom. E aí depois eu falo os grupos aqui. Então, a fibra solúvel ela vai ajudar nesse controle de colesterol de 3 formas diferentes. Então, a primeira é formando esse gelzinho, capturando e eliminando. A segunda é que essas fibras solúveis, ainda no intestino, elas vão ser fermentadas pelas bactérias que a gente tem no intestino. E aí, com essa fermentação, a gente também consegue modular a produção de colesterol através do fígado, o que é super interessante. Então, elas agem, primeiro, segurando essa gordura, né, e eliminando o excesso. Segundo, elas interferem nessa produção pelo fígado. E aí também, dito tudo isso, eu também queria dizer mais uma coisa. As fibras solúveis, principalmente, por exemplo, a inulina, quando a gente fala dela, né? A inulina ela é uma fibra solúvel que está presente, por exemplo, na cebola, na banana, no alho, na raiz da chicória. E a inulina, ela tem um efeito pré-biótico interessante. Então, o que ela vai fazer? Ela vai servir de um alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Dito que esse processo de fermentação ele vai ser fundamental para a gente conseguir modular a produção de colesterol pelo fígado, também é importantíssimo a gente garantir que essa pessoa tenha uma microbiota intestinal equilibrada. Senão não vai adiantar. Senão não vai adiantar. Então, se a gente está falando de uma pessoa que tem um intestino todo bagunçado, uma pessoa que é constipada, uma pessoa que tem uma alteração importante de microbiota, então ela também já tem uma tendência maior para desenvolver esse aumento de colesterol com o tempo, entendeu? Entendi. Então, E de qualquer forma, tem... qual o limite a gente não pode ultrapassar dessa fibra? Na verdade, assim, o limite máximo seria de 8 a 10 gramas dia. O cuidado que a gente tem que tomar com as fibras é em relação a manter a hidratação, né? Porque como vocês viram, ela puxa muito a água, ela faz esse efeito. A quantidade para controle de colesterol, ela seria de no mínimo 3 até 5, 6 gramas por dia. Parece simples, pouco, pensando, né? Mas é super difícil, é o que a gente vê, né? Que muitas vezes é difícil de incluir. Então, essas estratégias, como por exemplo, incluir o psyllium antes e depois das refeições, as beta-glucanas, que também são fibras solúveis que estão presentes na aveia, né? Então, são muitas as estratégias que a gente pode usar. E as insolúveis, Nath? Antes das insolúveis, desculpa, só falar só mais uma coisa aqui. Também queria falar sobre um outro tipo de fibra solúvel, que é a pectina. A pectina, ela tem um efeito super interessante, né? E tem uma frase aí, que é meio que um bordão, sobre aquela coisa de comer de 2 a 3 maçãs por dia para proteger seu coração, né? E é exatamente porque a pectina, ela tem esse efeito de se ligar, né? A fibra solúvel de se ligar com a gordura e tudo mais. Uma outra dica ainda, a pectina ela está presente principalmente na maçã, mas também na laranja, na cenoura, em alguns outros vegetais. Uma estratégia super interessante em relação à maçã, que não é tão prática, mas que eu, por exemplo, sou apaixonada, é cozinhar a maçã com canela. Então, quando você cozinha a maçã, só cozinhar com um pouquinho de água e a canela em pó, você consegue deixar essa pectina mais biodisponível, você consegue deixar ela mais fácil de ser digerida. Então, por exemplo, uma sobremesa, você comer uma maçãzinha cozida com uma canela depois de um prato, né, mais pesado, por exemplo, também é uma excelente alternativa. E aí, com ou sem casca? Aí vai depender. A pectina ela vai estar principalmente na polpa da maçã, né? na polpa da maçã. Aí na casca a gente tem a fibra insolúvel, né? Entendi. Então, que também pode ser. Que também pode ser uma aliada. A fibra insolúvel, ela não vai ter esse efeito de formar o gel, não necessariamente, mas ela vai agir de várias outras maneiras. Então ela vai ajudar também na questão da microbiota intestinal, em casos de constipação intestinal, ela consegue diminuir a carga glicêmica dos alimentos, que também de uma forma indireta, né? E esse é um ponto importante também, puxando isso. Quando a gente pensa em colesterol, hoje já tem mudado um pouco esse pensamento, mas antigamente a gente pensava em colesterol, a gente pensava simplesmente em metabolismo de gorduras. Só gordura. Hoje em dia a gente sabe que não, hoje em dia a gente sabe que o consumo excessivo de carboidrato, alimentos processados de uma forma geral, uma carga glicêmica aumentada e picos de insulina ao longo do dia também vão contribuir para o aumento de colesterol por conta dessa produção endógena que acontece no fígado.
Então não basta só usar essa estratégia das fibras, aqui também vai ter aí uma questão envolvendo a gordura, mas tem que ter um controle da ingesta de carboidrato, açúcar. Sem dúvida, sim. Geral, da mesma forma, né, gorduras ultraprocessados de uma forma geral, e aí incluindo as fibras, que seria interessante tanto numa questão de prevenção, mas também numa questão de tratamento. E aí também só um detalhe, né, lembrando que aqui a gente está falando de alimentação, nada substitui o medicamento, né, caso ele tenha sido indicado, lógico, por um médico, mas a ideia que é exatamente pensar numa prevenção, então esse colesterol está subindo, essa é uma estratégia super interessante para se usar. Olha, muito legal. Tem mais perguntinha, vamos para a próxima, já a gente fecha com esse grupo bonito aqui, ó. Quem escreveu pra gente, Andréia, obrigada. A menopausa aumenta o risco do colesterol ruim? Sim. Infelizmente, a menopausa aumenta o risco de tudo, né? De tudo, difícil, né? Porque, principalmente, essa baixa hormonal, né? O estradiol, por exemplo, ele tem um efeito protetor para a saúde da mulher muito importante, né? Então, ele tem um efeito protetor por uma série de mecanismos, tanto da questão dessa oscilação de glicemia e insulina, mas também esse controle de lipídios de uma forma geral, a questão hepática também fica um pouco alterada, então sim, é comum que depois da menopausa a mulher comece a ter maior oscilação de colesterol. Então, ter mais cuidado ainda. Sim, e na verdade, desculpa. Não, pode falar, vou colocar mais perguntas. E aí, só complementando, na menopausa eu sempre gosto de puxar esse gancho, que assim, eu sempre falo que o que você fez antes foi bom, ok, depois da menopausa é muito importante a gente reestruturar a alimentação, porque a forma como o nosso metabolismo vai encarar a parte de alimentação, exercício, uma série de coisas, ela muda muito. A mulher que não faz essa mudança, que fala, mas eu faço isso a vida inteira e nunca deu nada, é muito provável que depois da menopausa comecem a aparecer as questões. Vamos fechar com esse grupo? Você trouxe para ilustrar aqui. Sim, sim. Aqui eu trouxe esse grupo, na verdade, para ilustrar, né? Porque a gente tem, por exemplo, as leguminosas, então grão de bico, aqui é um arroz 7 grãos, poderia ser o arroz integral, feijão, batata doce. Tudo isso para mostrar que a presença desses legumes de uma forma geral, dessas frutas de uma forma geral, elas conseguem contribuir tanto para a saciedade como para essa oscilação de insulina, diminuir essa carga glicêmica do carboidrato, né? E principalmente quando a gente coloca também a fibra insolúvel junto com alimentos fontes de gordura, a gente também consegue inclusive modular e moderar esse consumo de gordura de uma forma geral, que daí vai ter também esse outro impacto de uma forma indireta. E isso aqui, gente, também. É o que a gente fala, né? Compra na feira. Sem dúvida. Comida de verdade, gostoso. E aqui hoje a gente fez um prato tão lindo, né? E olha, a pele lá que tava no frango, a gente até comentou durante o intervalo. Você usa para preparar, lógico, mas não necessariamente você vai comer a pele toda, né? Você pode retirar depois do preparo, mantendo a suculência, mas não aquela quantidade de gordura. E na verdade, né, Carol, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, você tem uma tendência para ter um aumento de colesterol. Não é necessariamente que você tem que tirar toda a gordura da sua vida, não é isso. Mas você tem que mesclar com outros hábitos. O problema das pessoas é que eles acabam tendo um consumo muito frequente, constante, crônico de determinados alimentos que tendem a sobrecarregar e desequilibrar todo o nosso metabolismo, né? Nádia, nós temos 1 minuto, a Ale falando, não falei, quer falar. Carol chega, não vai falar tudo. Agora é 50, vou fazer rapidinho. Sim ou não? Para aumentar a HDL, a atividade física mais ômega 3? Sim. Sim? Sim. É isso? Palavra final da nossa nutricionista. Então, ter uma base de ômega 3 bacana e praticar atividade física, HDL vai subir. Perfeito. E aí, lembrando que o HDL é fundamental que esteja bem equilibrado, inclusive para conseguir controlar, né, esse LDL. Então, sim. Tá certo, fechamos com chave de ouro, adoro quando ela tá aqui, @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto, @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto, você encontra o trabalho dela lá no Instagram, cheia de informações, ela dá aula, enfim, é uma craque, realmente, referência nessa área. Obrigada, Carol, viu? obrigada. Vem me ver mais, adorei. Venho sim.